Boa noite, família. Boa noite, família. Glória a Deus. Pode sentar. Boa noite, você que está nos vendo pelas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Nós estamos na nossa segunda reunião. A primeira reunião foi uma bênção de Deus nas nossas vidas, e eu tenho certeza que já está sendo uma bênção de Deus na sua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Amanhã continua nossas programações normais, temos os nossos DNAs presenciais e online, dia 1º, sábado que vem, é isso? Dia 1º é sábado que vem, não é isso? Sábado que vem, cadê os homens aí? Dá um grito aí de macho aí. Mano, aí, tá vendo como é que o negócio, por que o negócio fica invertido? Porque você não assume a sua posição. Dá um grito de macho, irmão. Vamos lá. Vamos lá, cadê os homens? Bora, mano. Aí você não tá, cadê? As mulheres precisam sentir firmeza, que aqui nessa igreja tem homens vikings, amém? Homens vikings, sabe aqueles que, barbudo, que pega o martelo aqui, ó, o martelo não, o machado lá e lenhador vai lenhar a lenha. As mulheres precisam ter essa segurança, irmão. Cadê os homens aí? Aí sim. Sábado que vem nós vamos ter nossa costela no bafo, amém? Então eu quero convidar você para a nossa reunião do PDH, nosso papo de homens. A gente vai estar aqui com Gilson, convidando você para vir com a gente também aqui, né? O Everaldo, o Eugênio. Então, sábado que vem, 6 horas da tarde, né? O negócio vai estar rolando aqui. Você vai pegar a costela assim, ó. Você pega o osso assim, a carne cai. Então, quero convidar você para estar conosco. Procura o pessoal, os homens aí que estão aqui na igreja aqui, o Eugênio, quem mais aí? O pessoal do PDH. Tem um investimentozinho de R$25, que é para o pessoal comprar a costela, mas vai ser um tempo maravilhoso, amém? Ontem tivemos o culto de mulheres, eu fiquei sabendo que foi uma bênção, uma glória de Deus, então quero convidar você para estar conosco. Quarta-feira tem o nosso culto da quarta alternativa. Que mais? Amanhã tem o nosso culto de oração e de intercessão. Eu queria dizer a vocês que estão aqui, que estão chegando, e vocês que fazem parte dessa igreja, eu estou aqui há 7 anos, graças a Deus, e eu pretendo ficar aqui bastante tempo. Então, não precisa você orar contrário para mim vazar, porque eu pretendo ficar aqui por um bom tempo ainda. E durante esses... Você está tirando foto? Então vamos lá, vai. Então, essa igreja, ela tem uma identidade. A 8ª Igreja de Nazareno, uma igreja família, nós temos uma identidade. Nós temos uma visão. Qual é a nossa visão? É transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Nós temos uma missão também. Então, a visão é aquilo que é aonde você quer alcançar, você olhando para o futuro. A missão é aquilo que você está, agora ficou da hora, é aquilo que você está fazendo para alcançar a sua visão. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é transformar pessoas comuns em discípulos de Jesus. É igual a visão. Só que nós também temos alguns valores inegociáveis que nós não abrimos mão, de maneira nenhuma. Não abrimos mão. E é simples para você entender quais são os valores, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós não abrimos mão por nada. É 5. Primeiro, a Bíblia nessa igreja, ela é o primordial. Tudo que nós fazemos aqui é baseado, calçado e alicerçado na palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é essencial. Lugar como esse aqui, o altar da igreja não é um picadeiro para a gente, embora eu sou engraçado, né? Mas a palavra de Deus aqui é um negócio sério. Então, a Bíblia é essencial. Nós damos valor às Sagradas Escrituras. Amém?
É simples você entender os valores dessa igreja. Qual é o segundo valor dessa igreja? Oração. Nós acreditamos muito na oração. Nós cremos muito na oração. É por isso que todo mês nós temos uma semana para orar e jejuar direto. Então, segunda-feira nós temos um culto, que é um culto de oração aqui, às 19 horas. Porque nós acreditamos que a nossa carnalidade, a minha carnalidade, ela só é diminuída a partir do momento que eu me consagro a Deus através da oração. Então vamos lá, qual é o primeiro? Palavra. Segundo? Oração. Terceiro valor que essa igreja não abre mão, do jejum. Nós acreditamos no jejum, irmão, de uma forma profunda. Jesus disse que tem tipo de dificuldade que não adianta a gente só orar, a gente tem que jejuar. É por isso que toda quarta-feira é a nossa quarta-feira que nós jejuamos aqui. Na semana oxigênio é a semana inteira, mas durante esse ano inteiro, toda quarta-feira, você lembrou, quarta-feira tem culto? Tem culto, então é dia de jejum. Então qual que é o primeiro, o valor que essa igreja tem? Segundo, terceiro, quarto, discipulado. Nós acreditamos que precisamos ser discipulados. Hoje nós vamos aprender muito sobre isso. Precisamos ser discípulos e precisamos fazer discípulo de Jesus. Uma pessoa que diz que serve a Cristo, mas ele não se submete a uma autoridade, ele é mentiroso. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. João diz o seguinte, que aquele que diz que serve a Cristo, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque devemos estar debaixo de uma liderança. Então, o quarto valor dessa igreja é o discipulado. Amém? Então, o primeiro é, segundo, terceiro, quarto e o quinto, treinamento de liderança, de líderes. Nós precisamos ter pessoas capacitadas aqui nessa igreja, líderes capacitados, que possa ajudar a levar um povo para o céu. Nós temos muitos líderes e também estamos abrindo um curso de novos líderes, porque entendemos que a igreja está crescendo, entendemos que tem muito ministério que não foram criados ainda, né? Inclusive o Lucas está criando um ministério de esportes aqui, né? Começando pelo jiu-jitsu. Então tem muitos ministérios que não foram criados ainda e nós já estamos pensando nisso e preparando novos líderes. Então, se você quer ser um líder da oitava, você precisa participar desse curso de novos líderes. Então, esses 5 valores, facinho de compreender, que pauta aquilo que fazemos aqui na igreja. Nossa visão é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Nossa missão é transformar pessoas em discípulos de Jesus. E nossos valores são palavra de Deus, oração, jejum, discipulado e treinamento de novos líderes. É isso que fazemos aqui. É simples, como simples é Jesus. Então amanhã, apesar de ainda não ter engrenado a igreja inteira, não ter entendido ainda, segunda-feira é um culto tão importante como o culto de hoje, de oração. Às vezes na nossa mente parece que não é importante, mas é mais importante ainda do que o culto de hoje. Sabe por quê? Porque é a oração que ela nos sustenta, é a oração que nos faz subir aqui no altar e ser boca de Deus na vida de cada um de vocês. Então amanhã tem culto de oração e de intercessão. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo de número 28, e o verso 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus:
essa é uma direção, é uma ordem de Jesus. Ela é chamada de grande comissão, porque Jesus ele dá a autoridade a todos os seus discípulos, todos os seus seguidores. E ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero abrir um parênteses de um aviso que eu esqueci, que é muito importante. Nós já estamos abrindo a inscrição para o curso de novos membros. Você que frequenta essa igreja e quer se tornar membro dessa igreja, já entendeu um pouquinho como que a gente funciona. Então você deve participar de um curso de novos membros. Esse curso você vai aprender a história dessa igreja, você vai aprender para onde nós estamos caminhando, para que você possa caminhar junto conosco. Então, se você já frequenta essa igreja faz muito tempo, e você diz assim: essa igreja é uma igreja que eu me apaixonei, é uma família que eu quero pertencer, procure um dos nossos pastores, dê o seu nome e faça a sua inscrição para o curso de novos membros. Também abrimos o curso de batismo. Jesus Cristo disse em Marcos 16, quem crê e for, será salvo. O batismo ele é a validação daquilo que eu digo com a minha boca. O batismo, para você entender, eu falei isso meio que na semana passada, ele é algo que te aproxima de ser como filho de Deus. Porque, como eu já disse várias vezes aqui, Evangelho de João capítulo 1, e o verso 14, diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, o fez, nos deu o poder para se tornar filho de Deus. Então, como é que eu se torno filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? A Bíblia vai te responder, Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos, filhos de Deus. Está lá escrito assim ou não? Está escrito a toda criatura, algo criado. Então, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador da sua vida, não se batizaram ainda, a Bíblia diz que eles são o quê? Criatura, foram criados por Deus. E para se tornar filho de Deus, como é que eu faço, pastor? O primeiro passo, aceitar Cristo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem filhos de Deus. Então, quando eu recebo Cristo como Salvador da minha vida, eu começo o processo de me tornar filho de Deus. Quando eu me batizo, lembra quando Jesus se batizou? Veio uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado. Então o batismo é o que? É a conclusão, é a validação, é o registro de que agora eu sou filho de Deus. Fechou? Então você que já aceitou Jesus, procure um dos nossos pastores e faça o curso de batismo. Aí você faz, depois você decide. Eu fiz o curso, mas eu não quero batizar. Está tranquilo, nós não ganhamos por cabeça aqui. Está tudo tranquilo. Mas nós queremos que você entenda o que é o batismo e você possa tomar a sua decisão consciente se você quer batizar ou não. Mas o texto que acabamos de ler, Jesus Cristo diz: ide e fazei membros da oitava igreja de Nazareno. Foi isso? Ide e fazei crente. Ide e fazei associado. Não, ele disse: ide e fazei discípulo por todas as nações. Ele fala:
ide por todo mundo, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, como é que eu faço o discípulo? Ele diz, ensinando a guardar todas as coisas. Só algumas coisas? Só aquelas coisas que eu acho interessante na Bíblia que eu tenho que cumprir? Não. Ele diz todas as coisas. Ensinando a guardar todas as coisas. Aí ele vai continuar dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu falei de manhã cedo que eu não lembro, eu sou ruim de guardar nome de pessoas, mas tem uma cantora americana que ela ultrapassou uma outra cantora no Instagram. Quem tem Instagram aí? Quem tem Facebook? O pessoal do Facebook, a gente, né? Então ela passou uma outra cantora mundialmente em número de seguidores. Ela tem 4 milhões de seguidores. Você sabe o que é isso, irmão? 4 milhões de seguidores a mulher tem. É gente pra chuchu. Eu não ia fazer, eu ia falar, gente pra caramba. E aí, eu fiquei pensando, se Jesus Cristo tivesse hoje, com certeza, ele estaria nas redes sociais. Com certeza Jesus teria um Instagram. Com certeza Jesus teria um Facebook. Com certeza Jesus teria um LinkedIn. Com certeza Jesus estaria no Twitter. Se ele tivesse na nossa atualidade, ele estaria ali. E aí eu vejo que quem tem Facebook, quem tem Instagram, quando ele posta algo, qual que é o desejo de consumo de uma pessoa que está nas redes sociais? Ela quer ter o quê? Seguidores. E aí tem gente, por exemplo, que eu não sei como é que está, irmão, o Facebook, não sei de verdade como é que está. Se aparece alguma coisa lá, é porque o meu Facebook é ligado com o meu Instagram. Então, tudo aquilo que eu posto no Instagram vai direto para o Facebook. Então, eu não sei como é que está, mas na minha época, o máximo que você poderia ter de seguidores lá no Facebook era 5 mil. Acho que era 5 mil. Então, todos nós, quando postamos alguma coisa, a gente não fala para ninguém, mas a gente quer o quê? Curtida. De vez em quando a gente olha lá e vê se curtiram a nossa foto. Se não curtiram, a gente não diz para ninguém, mas a gente fica meio que frustrado, mas ninguém, né ou não é? E dia após dia a gente vai contando, opa, hoje aumentou um seguidor, mas eu perdi 5. E a gente fica nessa nossa luta por seguidores na rede social. Mas tem pessoas que têm muitos seguidores, mas o fato de muitas vezes ter muitos seguidores, não quer dizer que realmente essas pessoas te seguem, porque uma das coisas que os influencers, eles procuram, e você procura também, é que haja engajamento, né? Aquela caixinha de pergunta que tem lá no Instagram, faça uma pergunta. Você não está afim de responder pergunta, não. O que você quer é que as pessoas se engajem na sua rede social. Estão me entendendo aí? Jesus Cristo também não era diferente. Só que o trato de Jesus Cristo com os seus seguidores era diferente do nosso, porque enquanto nós aceitamos qualquer um, só para dar um clique e dizer que é nossos seguidores, está tranquilo, porque quando eu entro lá no Instagram de alguém, eu olho, o cara tem 10 mil, caramba, hein? Aí eu fico. Mas daqueles 10 mil que ele tem,
5 foi comprado, 4.800 não engaja naquilo que ele compartilha, não está nem aí, então ele só tem. E o que Jesus fez na sua época? Jesus Cristo começou a mostrar, a entregar, por quê? Porque estou dando uma aula aí de rede social para você também. Jesus começou o quê? A entregar, porque se você quer que alguém engaje na sua rede social, você tem que entregar coisas boas para as pessoas. Você tem que atender uma dor que alguém está passando. Ninguém vai engajar na nossa rede social simplesmente porque você postou alguma coisa. Você tem que entregar algo que vai acrescentar na vida desta pessoa primeiro, para elas engajar. E qual é a estratégia de Jesus para atrair os seguidores? Entregar algo que as pessoas estavam precisando para se engajar com Jesus. E o que Jesus entregava? Jesus entregava milagres, Jesus multiplicava pães, Jesus tinha uma palavra surreal, que as pessoas vinham até ele, a ponto de ele reunir, em um dia, depois que ele entregou algo maravilhoso, que as pessoas gostaram, ele fez a multiplicação dos pães e do peixe, para mais de 15 mil pessoas. Você já imaginou? Jesus trouxe para eles, assim, entregando algo de valor, trouxe 15 mil pessoas para eles. Já imaginou, pessoal aí, 15 mil pessoas na sua rede social? Jesus trouxe para ele. Só que aí, Jesus era diferente de nós, porque quando a gente tem um monte de seguidores, a gente... Vou pegar o selinho azul, não vou pagar 50 por mês. Jesus falou assim, cara, eu trouxe 15 mil hoje, eu vou dar um limpo agora, ver realmente quem está engajado na situação. Aí ele começa a dar uma mensagem pesada, e o pessoal começa a ir embora, sair, aí tipo assim, começou a... deixou de seguir. A rede social de Jesus começou a ficar vazia. Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor está falando muita coisa forte, o pessoal está desengajando, está saindo todo mundo da tua rede social. Aí Jesus fala assim para Pedro, você também quer ir com eles? Porque eu não estou preocupado com os seguidores, eu estou preocupado com quem está engajado naquilo que eu estou falando. Eu estou preocupado com quem está engajado naquilo que eu acredito. Eu estou preocupado com quem está engajado naquilo que eu estou proclamando. Você quer ir com ele também, Pedro? É só apertar o play aí, sair e segue outro. Segue Gamaliel, segue Eliel, segue Chamar. Você não sabe quem é? Era uns dos judeus da época lá que ensinavam na época de Jesus. Vai seguir essa turma aí. Aí Pedro disse, não, Senhor. O pessoal lá não entrega nada, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu vou te seguir, vou engajar, eu vou te seguir e voltar profundo. Quem está me entendendo, sim ou não? Amém. Se alguém do Facebook não entendeu, agora vai entender. A palavra discípulo, o interessante é que a palavra discípulo, quando Jesus disse, olha, ide e fazei discípulo, a palavra discípulo, ela é muito mal compreendida por nós. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego, e quando se traduz para o português, se perde muito conteúdo. Por exemplo, você lembra quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo. Aí Jesus repete, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo. Aí Jesus repete de novo, Pedro, eu te amo, você me ama? Aí Pedro diz para Jesus, tu sabe todas as coisas. Aí quem não entende isso, aí fala igual o cearense, mas Jesus é moco. Sabe o que é moco, irmão? Quem sabe o que é moco aí? Crato sabe. Moco, Jesus não escuta bem, é surdo, porque o cara está falando que ama, e ele está perguntando de novo, Jesus é moco, não está ouvindo? E a gente não entende que
A palavra amor, quando ela é traduzida do grego para o português, ela perde o sentido. Por exemplo, a mesma palavra amor que você usa, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, mas eu também digo, eu amo o meu cachorro, eu amo o meu carro, como eu amo esse sofá que eu comprei. É a mesma palavra que a gente usa, de amor. Senhor, está me entendendo? É igual manga. Tem a manga que é a fruta, que você chupa e come. Quem gosta de manga aí? E tem um outro tipo de manga. Qual é a manga? Essa aqui você não chupa e nem come. Mas quando eu era pequeno eu chupava, era como tetê. Mas você não chupa. Mas é a mesma palavra. Só que no original, quando Jesus disse, olha, fazei discípulo, é duas palavras. É uma palavra com dois significados. Qual é o primeiro significado do discípulo no Novo Testamento? É aquele que serve. O ato de servir. Ou seja, discípulo é aquele que serve a Jesus. Fazer discípulo, quando Jesus diz, façam discípulo, Jesus está dizendo, sejam meus seguidores, me sirvam. Essa é a primeira verdade dessa palavra. O segundo entendimento dessa palavra é o ato de ajudar outra pessoa a seguir a Jesus. Então o primeiro ato é de discípulo, eu sigo a Jesus. E o outro sentido de discípulo é, enquanto eu sigo a Jesus, eu ajudo outra pessoa a seguir Jesus. É dois sentidos para a mesma palavra. O termo discipulado, ele perde esse significado quando ele é traduzido para o português. Mas no grego ele quer dizer que discipulado ou discípulo é eu sirvo a Jesus. E também significa que enquanto eu sirvo a Jesus, eu ajudo outra pessoa a crescer e a caminhar em Jesus. Todo cristão deve seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Não existe, nós somos ovelha e não lobos solitários. E ovelha, ela anda em bando. Teve uma reportagem aí um tempo desse aí, alguns meses, na televisão, que não souberam o que aconteceu. Disse que mostrou na televisão, não sei se vocês viram esse vídeo, uma ovelha, elas ficaram fazendo volta, porque uma estava na frente, fazendo volta durante um mês, rodando ali. Por que isso? Porque a ovelha, ela segue a ovelha. Então, o discípulo é aquele que segue a Jesus, e enquanto ele segue a Jesus, ele leva outras pessoas a seguir Jesus. Todo discipulado, ele exige um custo. E o que é esse custo? É a capacidade que a pessoa tem de calcular as percas e os ganhos. Estão me entendendo até aí? Beleza? Então vamos ler um texto, Lucas capítulo 14, e o verso de número 25. Lucas 14 e 25. Diz o seguinte: grande multidão acompanhava Jesus. E ele, voltando-se para ela, a grande multidão, disse: se alguém quer vir a mim, quem quer ir até Jesus? Ele diz: se alguém quiser vir a mim e não aborrece ou não deixa o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Segundo, não. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os outros que virem essa obra venha zombar dele. Então Jesus está dizendo, olha, para uma multidão, se vocês quiserem vir até mim, ele está fazendo a limpa nos seus seguidores. A realidade é essa. Se você quiser vir a mim, tem um custo. Não é só chegar aqui na minha rede social e clicar e me seguir sem engajar. O que Jesus está falando aqui é exatamente isso, que segui-lo, que ser discípulo de Jesus, nós precisamos engajar com Jesus e com aquilo que Ele crê. Ele diz, se você vir até mim, e você não deixa pai, não deixa mãe, não deixa mulher, não deixa filho, irmãos e irmãs, ou a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo, porque você não está engajado, porque para poder você me seguir, você precisa se engajar. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vir após mim, também não pode ser meu discípulo. Então qualquer um engajamento que Jesus quer dos seus seguidores, é que você deixe tudo, irmão, é que você engaje naquilo que ele acredita, é que você ponha pressão no seu caminhar com Cristo. Agora, seguir a Jesus, existe 3 demandas. Quantas demandas eu falei? A primeira é, seguir a Jesus, a primeira demanda é o amor. Eu preciso amar. A segunda demanda para seguir Jesus é o sofrimento. Nós fomos enganados, irmão. Falaram para a gente, tipo, você vai aceitar Jesus e tudo vai melhorar. Quem tem 10 anos de crente aí? Levante a mão. Tudo melhorou? De vez em quando tem umas coisas ruins na nossa vida? É tudo tipo Alice no País da Maravilha? Se bem que Alice, eu falei de manhã, se bem que Alice no País da Maravilha, tipo assim, não tem nada de maravilhoso. Lá tinha a rainha de copas, quando ela estava zangada, ela falava, corte-lhe a cabeça. Então, a demanda para seguir Jesus, ela exige o que? Amor, ela exige sofrimento, sacrifício, e ela exige também o que? Desapego. O que é desapegar, irmão? Tem até acho que tem um site, que tinha um comercial aí, desapega. E desapegar é porque a gente traz muita tralha na nossa vida. Por exemplo, eu falei de manhã, eu mudei, eu já mudei, eu sou um peregrino, eu levei muito a sério essa questão de ser peregrino aqui no mundo, eu sou cidadão do céu, é por isso que eu não tenho parada. Eu estou 7 anos, eu morei lá no Planalto de Viracopos, eu não morei lá, no Planalto, morei no Planalto de Viracopos. Fiquei lá 3 anos, depois eu vim aqui, morei em frente ao Baiano, foi uma experiência maravilhosa, mas eu não quero repetir, morei lá uns 3 anos, aí depois saí daqui, fui para lá, para Parque Dom Pedro de Viracopos, fui para lá, fiquei mais 3 anos, e agora eu estou morando aqui pertinho aqui. Esses dias a minha esposa ligou para uma família amiga nossa, e falou para ela assim, vem visitar, a gente está morando aqui e tal. Aí eles falaram assim para ela assim, a gente vai esperar até a próxima mudança, para saber se vocês vão ficar aí mesmo. Só que assim,
Toda vez que a gente muda, é uma oportunidade para quê? Para que a gente possa pegar aqueles negócios que a gente não usa mais e jogar fora, porque todos nós temos um lugar nosso, de nossa bagunça. A gente pega algo que a gente não vai usar nunca mais e a gente diz assim, não, deixa aqui, porque pode ser que lá na frente eu preciso. Aí aí deixa aqui que pode ser que lá na frente eu preciso. Aí vai aumentando e você nunca precisa. Aí quando você muda, é a oportunidade de você pegar tudo que você não precisa e jogar fora. Mas tem gente que é muito apegado. Na última mudança que nós mudamos, a minha esposa pegou um monte de panela, né? Eu gosto de cozinhar, irmão. E ela pegou um monte de panela e quando eu cheguei, a panela estava lá na cestinha do lixo. Aí eu olhei para lá, passei lá, eu vi as panelas na cestinha do lixo, sabe o que eu fiz? Eu peguei aqui, peguei ali, levei para dentro de casa, a mulher olhou para mim e falou, mas eu joguei fora. Eu falei, não, mas eu vou usar. A gente não desapega. Só que uma demanda para seguir Jesus é exatamente isso. Tem algumas coisas que a gente precisa desapegar também. Amém? Então, para quem Jesus estava falando essas palavras? Para quem? Olha o que diz o verso 25. Grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se para a multidão, lhe disse. Então, para quem é que Jesus estava falando essa questão do comprometimento, do engajamento? Para quem? Para a grande. Três grandes círculos de pessoas estavam em volta de Jesus. O primeiro círculo de pessoas era a multidão. E quem é a multidão? Quem é a multidão que estava seguindo Jesus? Quem é a multidão que estava seguindo Jesus e não engajava na obra? E não engajava naquilo que Jesus cria? Quem era essa multidão? Era uma multidão de pessoas curiosas. Pô, ali tem uma igreja legal, vamos lá. Tem uma igreja que tem um louvor legal, vamos conhecer essa igreja. Tem uma igreja que é pintada de preto, vamos ver como que é esse negócio. Tem uma igreja que tem um pastor cearense lá, que ele fala esquisito, vamos conhecer esse negócio. A multidão era uma turma de curiosos, eram pessoas que seguiam Jesus de longe, irmão. Eram pessoas que seguiam Jesus e não tinham comprometimento. Eram pessoas que vinham, gostavam da igreja, gostavam daquilo que acontecia na igreja de Jesus, gostavam do louvor, gostavam da palavra. Tem uma hora que Jesus está falando ali no Sermão do Monte, que a Bíblia diz que a multidão ficou o quê? Ficou muito feliz, ficou maravilhada com a palavra de Jesus. Mas não engajava, mas não se comprometia. Então esse primeiro círculo de pessoas que estavam seguindo Jesus, eram pessoas que seguiam Jesus, mas era curioso, não se comprometia com Jesus. Eram pessoas que estavam ali, porque Jesus multiplicava pão e peixe. A multidão que tinha de mais de 15 mil pessoas, essa multidão estava ali porque Jesus tinha o quê? Multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. Só que quando Jesus começou a falar e chamar elas para a responsabilidade, para engajar na obra, começou cada um sair, a ponto de Pedro ficar desesperado e dizer, Senhor, o povo está indo embora. E Jesus disse, você quer ir também? Pedro disse, não, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então eu vou ficar aqui e vou engajar na tua obra. Jesus estava falando para essa multidão. No círculo de Jesus existia o quê? A multidão, mas existia também os discípulos. Os discípulos, eles não faziam parte dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, mas era a pessoa que engajava na obra, era a pessoa que seguia de Jesus de verdade,
que enquanto seguia Jesus, levava outras pessoas a seguir Jesus também. Entenda sempre isso, discípulo você segue Jesus, e enquanto você segue Jesus, você leva outra pessoa a seguir Jesus também, amém? Então, esse outro círculo que seguia Jesus, não fazia parte dos 12, mas seguia Jesus de perto. Quem que a gente pode falar? Lázaro, estava sempre abrindo a porta ali para Jesus fazer uma reunião. Maria, Marta, que mesmo preocupada com tudo, estava ali abrindo a porta para Jesus. Uma mulher que não tem nem nome, a gente conhece ela por mulher samaritana, que quando ouviu Jesus falar e foi desafiado pelo evangelho de Jesus, ela disse: não, vou seguir. Além dela seguir, enquanto ela seguia, ela foi lá e buscou a multidão dos samaritanos para ouvir Jesus, está lá na Bíblia. Então ela tinha um comprometimento. José de Arimateia, que nem fazia parte dos 12 discípulos de Jesus, mas seguia Jesus, a ponto de quando Jesus morreu, ele foi lá pedir o corpo para Pilatos e cedeu o seu túmulo. E por que não falar de Nicodemos? Essas pessoas não faziam parte dos 12, mas era discípulo de Jesus, seguia Jesus. Então tinha a multidão, tinha os discípulos que não faziam parte dos 12, e tinha os 12, que eram os discípulos de Jesus que estavam ali, num cargo maior do que os outros, estavam ali para servir. Essas pessoas eram as que seguiam Jesus. E eu faço uma pergunta: que tipo de seguidor é você? Você faz parte da multidão? Você é um discípulo que não faz parte dos 12, um anônimo, mas que é uma pessoa que entendeu o que é discipulado, quer seguir a Jesus, e enquanto você segue, você leva outras pessoas a seguir Jesus com você? Você faz parte dos 12? Que tipo de discípulo, ou que tipo de seguidor você é? Ritinha, do Sagrado Coração de Jesus, ela diz o seguinte: o que me fez seguir a Jesus Cristo, não foi só o desejo da minha salvação, mas foi o desejo de poder servi-lo eternamente. É uma católica. Ela diz: o que me fez seguir a Jesus não foi só a salvação, não foi só o desejo de ser salvo, mas foi o desejo de poder servi-lo eternamente. Porque o discipulado, o discípulo, é aquele que serve. Pode ser que ele não seja reconhecido, não esteja, porque presta atenção uma coisa, irmão, quanto mais você sobe aqui, mais você desce. Você entendeu? No reino de Cristo, quem está aqui em cima é o menor de todos. Jesus Cristo disse: olha, aquele que é líder, ele acaba sendo o menor de todos. Por quê? Porque ele não tem alguns líderes que eles querem que as pessoas sirvam a ele. Mas a liderança de Jesus é o contrário, o líder serve a multidão. Jesus Cristo certa vez pegou uma toalha, pegou uma bacia, colocou água, sentou os 12 e começou a lavar os pés de cada um. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: não, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor, afinal de contas, é o mestre. E Jesus disse: olha, se você não deixar eu fazer, você não tem parte comigo, você não entendeu o que é servir a Deus, você não entendeu que servir a Deus é servir a pessoas, e eu estou aqui servindo ao meu Pai, então eu preciso servir a vocês. Então Pedro fala: então lava meus pés, a cabeça, lava tudo. E aí Jesus disse: olha, se eu sou mestre e Senhor, se vocês me dizem que eu sou mestre e que eu sou Senhor, e eu fiz isso com vocês,
Então vá e faça o mesmo. Ou seja, uma igreja que entende o discipulado, e quando eu falo em igreja agora, eu estou falando de todos nós aqui. Uma igreja que entende o que é o discipulado, é uma igreja primeiro comprometido com Cristo, em servir a Cristo, e comprometido em servir as pessoas. No dia que o estacionamento estiver cheio, irmão, a vaga do seu carro, você que é discípulo, ela é do visitante. Por quê? Porque estamos servindo as pessoas. No dia que a igreja estiver cheia, em todos os 4 cultos, amém? Amém, eu creio. Você creu comigo. E não tiver um banco para sentar, você que é discípulo fica de pé, e a pessoa que não aceitou Cristo Jesus senta no seu lugar. Por quê? Porque a igreja que entende o que é discipulado, ela entende que nós estamos aqui para servir. A igreja está para servir a comunidade. A igreja está para servir esse povo aqui da região do Ouro Verde. Nós estamos aqui para servir essa região do Ouro Verde, para servir as pessoas. Na época da pandemia, a gente tinha uma câmera aí filmando, e eu coloquei na rede social lá, olha, a igreja, porque tinha muitas igrejas pequenas que não tinha condição de fazer uma live. Eu falei, ó, a igreja, coloquei um anúncio lá nas redes sociais, ó, pastor, você que na sua igreja, você não tem condição de fazer uma live no seu culto, você pode vir até a mim, pode vir aqui fazer uma live, colocar o logo da sua igreja e fazer a sua transmissão, porque nós estamos aqui para servir. Nos primeiros anos que eu cheguei aqui, a igreja Adventista do Sétimo Dia pediu para fazer um encontro aqui, porque não tinha nenhum prédio disponível que coubesse eles aqui. E de verdade, a igreja adventista tem muitas coisas lá, teológicas, que eu discordo, que eu vejo que não é bíblico. Mas eu fui lá e entreguei a chave para o pastor e falei, está aqui, pode fazer a sua reunião. Tipo, no mesmo dia, alguém que não era discípulo, foi lá e ligou para o pastor Fernando, me entregando. Quem não sabe quem é o pastor Fernando, é o superintendente das igrejas de Nazaré. Ligou para o pastor Fernando. O pastor Fernando ligou para mim e falou, ô pastor, o senhor emprestou a igreja para os adventistas e tal? Eu falei, emprestei. Por quê? Algum problema? Não, mas... Falei, pastor, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para ser bênção para a comunidade, e não importa. E aí eles fizeram uma reunião, e aí acabaram deixando os 2 membros aqui congregando com a gente. Não voltaram mais para a Adventista, ficaram com a gente. E aí? Por quê? Porque eu estou aqui para servir, irmão. Nós, a 8ª igreja, nós estamos aqui para servir a comunidade. Estamos abrindo um negócio do jiu-jitsu aí, em nome de Jesus, amém? E a gente vai deixar algumas vagas para a comunidade. Ah, mas não faz parte da nossa igreja, amém? Melhor ainda! Melhor ainda! Santo Agostinho, ele diz, Jesus, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Vou repetir, você é crente, hein? Aleluia! Jesus, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Então existiu o grupo da multidão, o grupo que seguia Jesus, mas não fazia parte dos 12, e existia os 12. Desses 3 grupos, Jesus estava se dirigindo à multidão. Quem não tem compromisso com o Evangelho, quem era a multidão? A multidão era aqueles que não tinham compromisso. Tipo, se der eu vou hoje.
Eu vou na semana que vem. Afinal de contas, a igreja está aberta sempre, né? A controvérsia, irmão. Porque, antes de entrar a pandemia e fechar tudo, alguns irmãos falaram assim, ficou 15 dias sem vir, eu vou depois. Quando eles chegaram aqui, a igreja estava fechada, não podia entrar mais ninguém. Então nós devemos aproveitar todos os tempos e momentos para nós estarmos cultuando a Deus. Por quê? Porque nós não fazemos parte da multidão, amém? Nós fazemos parte dos discípulos de Jesus. Agora Jesus estava falando para a multidão. Quem era a multidão? A multidão era pessoas que não tinham compromisso. A multidão era pessoas que queriam seguir Jesus de qualquer jeito. Já teve líderes que falou para mim, pastor, eu falei, irmão, você precisa dar uma melhorada aí, né? Você não está fazendo para mim. Se fosse para mim, você poderia fazer de qualquer jeito, né, irmão? Mas é para Deus, é para a igreja. A irmã falou, pastor, é o seguinte, se o senhor quiser assim, se não quiser, o senhor dá seu jeito. Multidão. Por quê? Quer servir a Jesus de qualquer jeito. Quer fazer as coisas para Jesus de qualquer jeito. Não segue Jesus, segue os seus próprios interesses. Eles escolhem aquilo que deve seguir. Eles dizem, olha, a palavra de Deus é maravilhosa, Salmo 23 é bom para mim, o Senhor é meu pastor. Mas ele desconsidera quando a Bíblia diz, arrependei-vos todos. Não serve para mim. Ele serve para mim, tipo Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas peça perdão e perdoe o seu irmão, não serve para mim. Então, a multidão escolhe aquilo que acredita, e o discípulo não. O discípulo não escolhe aquilo que acredita, ele caminha, levando a sua cruz, caminha, fazendo suas renúncias. Agora entenda o seguinte, irmão, ser discípulo de Jesus tem um custo. Olha o que diz o texto que nós lemos em Lucas, capítulo de número 14, e o verso de número 28. E pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verifica se tem os meios para concluir, para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar a construção, todos venham a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não pode acabar. Faz aquele negócio grandioso, aí levanta a parede e não tem dinheiro para cobrir. Lá em Vargem Grande do Sul tem um prédio lá que eu acho que foi Munhá que começou a construir. O bagulho é louco e não terminou até hoje. Aí você passa assim e falou, quem fez esse negócio? Então Jesus está dizendo, olha, seguir a Jesus tem um custo, irmão. E esse custo ele precisa ser avaliado, Silvio. Ele precisa ser colocado na ponta do lápis e ver assim, o que eu vou ganhar e o que eu vou perder nesse negócio. Ele diz, olha, quem vai construir algo, ele senta primeiro, ele faz as contas, quanto que vai gastar, e depois ele começa a construir em cima daquilo que ele fez do planejamento. Para Jesus é a mesma coisa. E para ser discípulo de Jesus tem um custo. Que custo é esse, pastor? Eu notei alguns aqui. Primeiro, custo de tempo, irmão. Eu preciso ter tempo para Jesus. Eu preciso ter tempo para fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu preciso ter tempo para fazer a obra de Jesus. Eu preciso separar tempo para Jesus. Irmão, semana eu encontrei uma pessoa, irmão, cadê você? Pastor, estou sem tempo de ir na igreja. Irmão, sem tempo?
Você não está calculando o custo? Que outro custo? Sua agenda. Se procurarmos olhar nossa agenda e vermos o que fazemos, mesmo que você não tenha uma agenda, você vai ver que muitos de nós, Jesus está fora da nossa agenda. Jesus não se encaixa na nossa agenda. Não é prioridade na nossa agenda. Talvez se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu faço. Que custo é esse que eu tenho que calcular, pastor? O custo do dinheiro. Que custo é esse? O custo da sua vida. Para seguir Jesus, a gente entrega a nossa vida. Que custo é esse, pastor? O custo do seu tudo. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou falar para você e não esqueça nunca mais disso. Jesus não quer nada de você a não ser o seu tudo. Vou repetir porque você não entendeu. Jesus não quer nada de você a não ser o seu tudo. Jesus não quer 90% seu, Jesus não quer 95% seu, Jesus quer o seu tudo. É verdade, pastor? É. Relacionamento com Jesus é isso. É igual um relacionamento de marido e mulher. Imagina só, você mulher que é casada aí. Imagina seu marido falar, você aceitaria seu marido falar assim, olha, é o seguinte, é o seguinte, 99% é seu, mas eu tenho aquele 1% vagabundo. Ou seja, sou casado com você, 90% da minha vida é sua, mas 10% você deixa eu dar para outra pessoa, para outra mulher. Qual é a mulher que está casada? Levanta a mão, aceita isso. Hã? Meu irmão, baixa essa mão aí, irmão, pelo amor de Deus, ainda bem que seu marido não está aqui. Então nenhuma mulher e nenhum homem vai olhar para a mulher dele e vai dizer, olha, você tem 90% meu, mas 10% deixa que é de outra mulher, é de outro homem. Ninguém vai querer isso. Vai querer ou não? E por que é que a gente acha que Deus, Jesus Cristo, vai querer um tipo de relacionamento desse que nós não nos entregamos por inteiro a Ele? Então aprenda isso. Jesus não quer nada de você a não ser o seu tudo. Agora você está preparado para dar o seu tudo para Jesus? Olhe a sua agenda e veja o quanto você está comprometido com Jesus. Existem 3 condições para seguir Jesus. A primeira é o amor que coloca Deus acima de tudo. A primeira condição para ser discípulo e para seguir Jesus é o amor que coloca Deus acima de tudo. Olha o que diz aqui, Mateus 22, e o verso de número 36. Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que é discípulo? Discípulo é eu servir a Jesus e seguir a Jesus, e enquanto eu sigo a Jesus, eu levo o outro comigo. Então, está nesses 2 textos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu estou seguindo a Jesus. E enquanto eu sigo Jesus, eu levo o outro comigo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a condição para servir Jesus é amar e colocar a Deus acima de tudo.
Ninguém segue Jesus verdadeiramente sem perder algo. No meio da caminhada, da nossa jornada, nós perdemos algo. E quando a gente ama, a gente é capaz de perder algo por aquilo que a gente ama. Quando você casou com a sua esposa, você disse não para todas as outras mulheres. Sim ou não? Para todas as outras mulheres. Isso é o quê? É amor. E amor é renúncia. Tudo aquilo que você gostava, você deixou. Quando você casou com sua mulher e disse, eu vou viver uma vida de casado, você disse, pronto, acabou, não vou mais para a balada, eu não vou ter aqueles encontros que eu tinha todo dia com os meus amigos, agora eu e minha esposa, de vez em quando, se ela me deixar, eu vou, mas não. Meu compromisso agora é com ela. É assim ou não? Porque o camarada casa e quer viver a vida de solteiro. Ele casa e ele quer ter a vida que ele tinha antes de ser casado. Não funciona. Então para Jesus Cristo também não funciona. Amar a Jesus é deixar as outras coisas de lado, é perder alguma coisa. Você está vendo? Tem um preço. O preço do amor, ele nos faz perder algo. Existe também o preço do sofrimento. Não um sofrimento a ponto de você morrer fisicamente, mas Lucas capítulo de número 9 e o verso 22 diz o seguinte, Lucas 9 verso 22 diz, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, e tome a sua cruz. Por que é dia após dia? Porque cada dia a gente vai ter vontade de fazer as coisas que a gente fazia antes de casar com Jesus. Todo dia. Aquilo que eu fazia antes, eu quero fazer. Então ele diz, negue a si mesmo dia após dia. É igual o casamento, a mulher que é casada passa aquele cara sarado, e ela não olha. Por quê? Porque é dia após dia. Passa aquele cara correndo sem camisa, um dia passei, estava correndo, né, nem camiseta estou usando mais, estou usando para ninguém ver, né, e eu estou correndo, e lá vinha aquele cara lá, parecia o Thor, cabelo amarrado assim, 2 cachorros aqui do lado, e ele correndo, ele fazia, sem camisa, A mulherada que é solteira, fica lá olhando, o cara parece o Thor, irmão. Ele faz você se sentir mal. Mas a mulher que é casada, ela olha para ela não olha para aquele cara, passou ela. Porque ela casou. Negue-se a todo dia. Por quê? Porque você escolheu. Então Jesus Cristo diz, aquele que quer ser o meu discípulo, aquele que quer me seguir, negue-se dia após dia, e tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder essa vida, quem perder a vida por minha causa, vai salvar essa vida. Do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Eita, que tradução da hora. Ele fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder ou causar dano a si mesmo? Por quê? Porque uma vida sem comprometimento com Jesus, uma vida sem carregar a sua cruz, é uma vida que você está se perdendo dia após dia. Agora, carregar a cruz, irmão, a gente precisa entender que essa questão de carregar a cruz. Quando Jesus foi condenado por Pilatos, deram a cruz de Jesus para ele carregar, e toda pessoa que era
condenada à morte de crucificação, era ela que levava a sua cruz. Jesus, lá da onde foi condenado, do palácio de Pilatos até o Gólgota, era cerca de 2 quilômetros. Ele carregando aquela cruz, e cada passo que ele dava, ele entendia que ele estava morrendo. Ele estava morrendo. É como se ele estivesse no corredor da morte, indo para a cadeira elétrica, e o guarda atrás dizendo: está caminhando o homem morto, está caminhando o homem morto, porque ele se aproximava. Quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos carregar a nossa cruz. Por quê? Porque carregar a nossa cruz é negar a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, você está morrendo dia após dia. Morrendo para quê, pastor? Morrendo para as suas vontades, morrendo para os desejos de pecar, morrendo para aquilo que você fazia errado. Então, cada dia que passa, a gente vai morrendo, mas a gente vai morrendo para o mundo, mas vai vivendo para Deus. Por quê? Porque ele diz que aquele que vai morrendo para si, ele vai se salvar, mas aquele que quiser ter vida agora, ele vai morrer. Então escolha, irmão, viva a vida do mundo agora e morra na eternidade, ou comece a morrer dia após dia hoje e viva para a eternidade em Cristo Jesus. Está doendo, irmão? Fala, ai. Seguir Jesus não é fácil, mas eu morreria dia após dia. Eu não trocaria isso por nada. Seguir Jesus não é fácil, mas é impossível deixar de seguir a Jesus. Eu quero morrer abraçado nessa cruz, porque essa cruz é o quê? Ela é a ponte que vai me fazer passar entre o abismo do inferno para o abismo da eternidade. É a madeira que vai construir a ponte do inferno para a eternidade. Você pode cortar essa cruz hoje, largar ela, e quando chegar no momento de passar do inferno para a eternidade, você não ter a ponte. Ou você pode negar a si mesmo, levar essa cruz dia após dia e passar do inferno para a eternidade. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Qual é o custo de seguir a Jesus? O amor, o sofrimento e o próprio custo. Porque seguir a Jesus, irmão, não se engane, tem um preço. Para sair da multidão, para ir para discípulo de Jesus, tem um preço. Não é de qualquer jeito. Mas eu vou explicar para encerrar agora o que é discípulo. Porque eu falei que para seguir a Jesus e sair do meio da multidão para se tornar discípulo tem um preço. Mas o que é discípulo? Mateus capítulo 11, verso 28, diz o seguinte: Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados. O que ele está dizendo? Que aquelas pessoas que não seguem a Ele, elas carregam um peso. Eu não sei você, mas antes de eu aceitar Cristo, teve uma vez que eu fui na frente da igreja, na hora do apelo, e eu fui receber uma oração. E quando eu recebi essa oração, parece que quando eu me levantei, eu saí tão aliviado, parecia que tinha caído um peso de cima de mim, saí leve. Já aconteceu isso com você alguma vez? Saiu leve. O que é isso?
Jesus está dizendo, olha, aqueles que não são meus discípulos, eles carregam um jugo, um peso, e eu quero tirar esse peso que é pesado, mas eu vou colocar um outro peso, só que o meu peso é leve, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Presta atenção, os meninos de Israel, eles estudam a Torá, começam a estudar a Torá aos 6 anos de idade. Pastor, o que é a Torá? A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, as crianças de Israel, com 6 anos, eles começam a estudar a Torá. Aos 10 anos, eles já haviam decorado esses 5 livros. 10 anos. Começa a estudar com 6, 4 anos depois, com 10 anos, eles já decoraram toda. Você pode perguntar que eles recitam os 5 primeiros livros de Moisés, inteiro. Repita assim, eu não decoro nenhum salmo, pastor. Vai levar um versículo. Mas aí vai lá. A partir daí, alguns voltam para casa e vão aprender o ofício da família. Ou seja, vão ser carpinteiro, vão ser agricultor. Alguns voltam para casa. E os melhores, os que se destacam, eles continuam o segundo ciclo de estudo. Eles continuam frequentando as escolas judaicas e estudam sobre a orientação de um rabino agora. Eles são chamados, esses meninos, de Talmidim. O que é Talmidim? Discípulo. Ele é discípulo de um rabino. Eles são a elite intelectual de Israel. Aos 12 anos, essas crianças já haviam decorado toda a Escritura, ou seja, o Antigo Testamento inteiro. Aos 14 anos, eles já estão debatendo a lei oral, que é os livros de tradução oral que os judeus têm aos 14 anos. Na época de Jesus existia 2 escolas rabínicas, de 2 rabinos e mestres influentes, o Hillel e o Shammai. O conjunto de regras desses rabinos se chamava jugo do rabino. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, vinde a mim que vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, olha, eu quero convidar vocês a sair do jugo desses rabinos, o jugo da religião, o jugo da lei, o jugo de que você tem que fazer algo para poder você ser salvo. É pesado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu estou chamando vocês a sair do jugo desses rabinos e vir para debaixo do meu jugo. Ou seja, eu quero que vocês saiam dos ensinamentos da religião e venham para os meus ensinamentos. E venham para aquilo, porque o meu ensinamento é leve, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Nesse contexto, Jesus ele estava dizendo, eu também tenho um jugo, só que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então deixe de ser seguidores desses mestres. E Jesus fala, seja meu seguidor. Aí ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, sejam meus discípulos, sejam os meus talmidim, sejam os meus talmidins. Eu também tenho um jugo, só que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é fácil de carregar. Ele diz, seja meu discípulo, que enquanto você vai
me seguindo, me servindo, você vai levando o outro com ele. E você vai entender qual é o maior mandamento. É amar Deus sobre todas as coisas, com a minha alma, com o meu coração, com o meu entendimento. É seguir a Jesus. E o segundo, amar o meu próximo como a ti mesmo. É levar alguém comigo. Porque quando você ama, você leva. Jesus está desafiando a oitava igreja, nossa família, a realmente ser um seguidor de Jesus. Perguntaram para mim certa vez: pastor, o que não pode fazer na família oitava? Falei: pode fazer tudo. Então você que está aqui nessa noite, deixa eu falar uma coisa para você: pode fazer tudo aqui nessa igreja, tudo. Mas tudo que você fizer tem que ser amparado por aquilo que Jesus quer que você faça. Aleluia. Nós não dizemos o que é que você tem que fazer, mas Jesus disse. Então o que você pode fazer aqui, pastor? Pode fazer tudo. Tudo que Jesus quer que você faça. Aquilo que Ele quer que você não faça, não faça. Aqui é uma igreja livre. Uma igreja que ama. Uma igreja que escolheu ser discípulo de Jesus. E aí você vai entender quando Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje é o dia de Deus tirar o jugo de cima de nós. Nós começarmos a ser discípulos. Fique de pé. Não pegue sua bolsa. Ninguém vai roubar sua bolsa. Vamos orar agora. Feche teus olhos. Comece a fazer uma oração em cima dessa palavra que você ouviu. Se essa palavra falou com você, eu quero convidar você a sair do seu lugar para nós orarmos juntos. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Vamos pedir para Deus: Deus, nós queremos verdadeiramente ser teus discípulos, nos ajuda. Não é fácil, mas nós não abrimos mão disso. Queremos te seguir. Sai do seu lugar, vem no altar, vamos orar juntos.